Fala galera, tudo bem? Dando continuidade ao passo a passo da petição inicial, a gente vai falar hoje do tema fundamentos, tá? Extremamente importante para uma boa petição inicial, tá? Bom galera, a primeira coisa que eu quero falar é da fonte, né, dos fundamentos. A fonte, pessoal, é a lei, pelo amor de Deus. Tem advogado procurando Google, Juju Brasil, tá escrevendo, né, coisa com coisa, e a nossa fonte primária, a fonte de qualquer advogado, é a lei. Então abra a lei, tá? Pelo amor de Deus, abra a lei, colacione o dispositivo que você está tratando aqui, porque isso é muito importante, como você vai ver adiante, certo? No tema jurisprudência, pessoal, por favor, né, jurisprudência atual, tá? E do estado onde você está litigando. Só utiliza a jurisprudência um pouco mais antiga de outro estado em caso de extrema necessidade, tá? Se procurar direitinho, você acha, porque é improvável que você vai fazer uma petição inicial de um tema inédito, tá? Pode ser que aconteça, mas é improvável. Por que a nossa fonte primária é tão importante? Porque a gente tem o princípio da congruência ou da adstrição que vincula o juiz a decidir como foi tratado na peça inicial. Então, se você não traz a disposição de lei, como é que você vai vincular o juiz àquilo que você fundamentou, certo? Então, por mais, tá, que seja natural que você leve os fatos, tá, e o juiz te diga o direito, tá, a gente escuta isso na faculdade, fato é que se você não vincular, tá, o seu pedido referente a um dispositivo legal, a um princípio do direito, a algo que seja realmente palpável, dificilmente você vai conseguir vincular o juiz à decisão daquele dispositivo, tá? Isso também é muito importante porque em relação ao acesso aos tribunais superiores, tá? Então, para quem vai até o STJ ou STF, você precisa ou de um fundamento, tá? Da fonte ser uma lei federal, seja ela complementar ou ordinária, ou você precisa, tá, que o dispositivo afetado seja constitucional. Sem essa menção, tá, dificilmente você vai conseguir acessar os tribunais superiores, seja TST, STJ, STF. Por quê? Porque você vai precisar apontar qual o dispositivo violado. Se você não citou corretamente o dispositivo violado, como é que você vai acessar os tribunais superiores, certo? Muito importante também é o tema dos precedentes, tá? Então, antes de você fazer sua peça, você tem que dar uma olhada obrigatoriamente nos precedentes, seja o precedente do Tribunal de Justiça do Estado, seja o precedente do Superior Tribunal de Justiça ou do STF. Por quê? Se o seu caso se incluir numa situação em que já há um precedente, você precisa justificar ao tribunal por que seu caso é diferente, né? Porque senão o seu caso, inclusive, ele pode ser extinto de maneira antecipada em razão de uma demanda que diz respeito a um precedente, certo? E o que é um precedente? Bom, precedente são decisões vinculantes dos tribunais superiores, tá? Então, se o Tribunal Superior decide, tá, com força vinculante, isso quer dizer que vincula os tribunais estaduais, ou seja, o STF decide uma decisão, é bom, né? O STF decide um caso, tá, em que ele pega um caso individual, por exemplo, e transforma esse caso individual num caso que vincula os demais tribunais, com efeito erga omnes, com efeito para todos, tá? Então, isso são os precedentes, tá? Então, se o seu caso realmente já tiver precedente, você precisa estar atento a isso. Uma outra dica que eu dou é em relação aos capítulos, tá? Isso eu falei em relação aos fatos também. Se a sua petição for extensa, tratar de mais de um fundamento, se ela merecer a divisão por capítulos, faça também, coloque lá no sumário, porque isso ajuda bastante a cognição dos seus fundamentos, tá? Isso ajuda bastante a leitura da sua petição e o entendimento da sua petição, certo? Bom, como eu disse também nos vídeos anteriores, eu gosto de colocar a tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, após os fundamentos e os fatos, tá? Deixar como último capítulo antes da conclusão. Por quê? Porque não faz sentido você tratar de tutela cautelar, como eu vejo alguns modelos, como eu vejo alguns colegas, logo como primeiro capítulo da sua petição, tá? E não faz sentido justamente porque o juiz sequer conhece os fatos, sequer conhece os fundamentos. Como é que ele vai fazer um juízo de valor a respeito da fumaça do bom direito, ou da probabilidade do direito, e do perigo na demora? Como é que ele vai fazer essa avaliação se ele não conhece os fatos e os fundamentos, certo? E aí, partindo para a tutela de urgência, que pode ser de natureza cautelar ou antecipada,
A gente tem uma tutela de urgência de natureza cautelar quando a gente busca assegurar o direito que se persegue. E a gente tem uma tutela de urgência de natureza antecipada quando a gente está antecipando um pedido de mérito. Tá? Bom, as dicas aqui para tutela de urgência seguem a sorte dos fundamentos. Fonte legal, fundamentar principalmente a probabilidade do direito e o perigo na demora. Isso é fundamental, tá? Porque senão a probabilidade de você ter essa tutela deferida é muito pequena, tá? E de uma maneira geral, galera, economizar, né? Não encher. Eu vejo petições que assim, são 3, 4, 5 páginas de jurisprudência, pelo amor de Deus, tá? O juiz conhece, tá? O juiz conhece os fundamentos, o juiz conhece o direito, você só precisa realmente elencar para ele aquilo que você entende como de necessidade de ser discutido, tá bom? Bom, galera, então é isso por hoje, a gente se vê até o próximo vídeo, valeu!